Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. Esse evangelho já fazem 30 anos. E Deus, em sua grande sabedoria, por razões que somente Ele sabe, entendeu que me daria uma plataforma para pregar para milhões de pessoas. E nos últimos 15 anos, através da mídia, da rádio, da televisão, eu tenho, possivelmente como poucos homens, visto a grande vida religiosa, e eu tenho testemunhado e observado dois fenômenos estranhos. Eu acho que possivelmente todo pastor assentado aqui hoje pode compartilhar da minha declaração e aprovam isso. Tenho visto e testemunhado talvez do maior mover de Deus, quando eu digo eu, no mundo inteiro, que o mundo já experimentou. Deus tem realmente derramado seu Espírito, que tem tocado os corações e as vidas de milhares de pessoas. Tem tocado toda a denominação que existe, com esse grande derramar do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo, eu tenho testemunhado e observado uma deteriorização na vida religiosa. E é quase que dois rios estivessem correndo um ao lado do outro, e um está indo em uma direção e o outro na direção oposta. Um grande mover, fluir e uma grande declinação está acontecendo ao mesmo tempo. Isso ainda é bíblico. Nós lemos que nos últimos dias haveria um derramar do Espírito e ao mesmo tempo haveria um desviar. Quando Deus começa a nos dar uma audiência grande na televisão, começou a crescer, hoje é a maior, glória a Deus, nessa nação e no mundo, de acordo com, seja lá quem faça as pesquisas. Mas me disseram que eu ia ter que mudar o meu ministério se eu quisesse continuar a fazer que as multidões me seguissem. Me disseram que a primeira coisa que ia ter que sair seria essa pregação emocional, iletrada e pentecostal, que simplesmente não se encaixa no que a audiência quer. Eu escutei aquilo. E um repórter me perguntou antes de ontem, quais são suas ambições? Eu olhei para ele e disse, não tenho nenhuma. Não tenho nenhuma. E eu disse, não, isso não está bem certo, mas minha motivação, minha ambição é isso e aquilo. E qual é a sua ambição do futuro? E eu disse, só uma. E é encontrar a vontade de Deus e fazê-la. Só isso, completamente, absolutamente assim. E eles falaram, para manter a multidão, você vai ter que largar essa, deixar essa, colocar essa inaceitável mensagem pentecostal de lado. E eu não tive nem que orar por isso. Eu nem tive que ir diante de Deus e perguntar, é isso que o Senhor deseja? Porque eu sabia que não era. E, para falar a verdade, eu preguei e foi de uma forma mais forte ainda a respeito do Espírito Santo, mais do que eu pregava antes. E Deus continuou a derramar bênção atrás de bênção e derramar cada vez mais. Senhoras e senhores, essa não é a hora ou a época de rebaixar o Espírito Santo. Essa é a era do derramar do Espírito Santo para cair nos nossos corações e em nossas vidas.
Agora, veja bem, a tentação comum de ministros e ministérios, até mesmo denominações inteiras, é que depois que você chega a um certo lugar, você começa a mudar as coisas. Entendeu? Finalmente chegamos até uma grande igreja, somos reconhecidos, ganhamos isso, ganhamos aquilo, então agora nós começamos a mudar as coisas para não ofender ninguém. E o nosso evangelho se torna mais e mais fraco, emagrecido, paliativo, raquítico, sem poder ir contra o que realmente tem que ir, porque nós não temos como pagar as contas se as pessoas ficarem bravas. E nesses dias eu olho para a minha vida e parece que tudo que eu faço é deixar o povo nervoso. E a mensagem de hoje vai ser desse jeito. Alguns de vocês pensaram, espero que ele pregue somente o evangelho hoje e não deixe ninguém nervoso. Bem, o evangelho foi que colocou Paulo na cadeia e finalmente cortaram a cabeça dele e mataram todos os apóstolos. Mas do sangue dos apóstolos a igreja cresceu até que tocou o mundo inteiro. Esse é um livro ofensivo. O evangelho de Jesus Cristo é uma ofensa. Um líder de uma denominação me disse outro dia, você nos envergonha. E eu disse exatamente o que eu estou tentando fazer. Você está tão morto que a única forma de saber que você está vivo é porque os seus olhos piscam de vez em quando. Se a igreja de Jesus Cristo não estiver na frente, ministros, se eles não estão zombando de você, é porque você não está pregando direito. O D.L. Moody, quando começou a enviar aqueles pregadores jovens, no começo daquela escola em Chicago, fazia duas perguntas quando eles voltavam. Quantas almas você ganhou e quantas pessoas ficaram nervosas? Porque se as pessoas não estivessem nervosas com eles, eles não estavam pregando direito. Como que eu cheguei nessa parte? E pregando esse evangelho há muito tempo, não tanto tempo quanto alguns que estão sentados aqui hoje, mas mais tempo do que muitos. Eu acho que aprendi algumas coisas. Tenho muito a aprender, mas aprendi algumas coisas. Tenho visto como esse evangelho maravilhoso tem alcançado vários países no mundo inteiro. E eu estou mais convencido hoje, depois de 30 anos de observação ministerial, de assistir, observar e andar naquilo que chamamos de vida religiosa, estou mais convencido hoje da verdade de antigamente, bíblica, do Espírito Santo, mais do que eu já estive antes em toda a minha vida. Mais convencido, eu nunca precisei ser convencido, mas eu tenho visto, já testemunhei e eu sei do que eu estou falando e do que você está falando. Muito bem, vamos ler algumas áreas controvérsias hoje, eu vou falar de algumas coisas. Sabia que Deus tem um problema? É difícil para Deus passar por cima de barreiras denominacionais. É difícil para Deus passar por cima das nossas doutrinas. Tomamos nossa posição e não queremos ceder. E nós perdemos muito do que Deus tem para nós quando fazemos isso. Em primeiro lugar, o ensino simples. Foi ensinado
na maioria das igrejas que quando você é salvo, você recebe tudo. Quando você é salvo, você não somente tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, mas você recebe o Espírito Santo, não há mais nada para receber, você tem tudo, não há mais o que receber, você já tem tudo que você precisa. Isso é tolice. Isso é uma tolice. Eu não acho que alguém pode receber tudo que Deus tem. Não importa o quanto você recebe de Deus, sempre há mais que Ele pode te dar. Ele sempre tem mais águas para você nadar, um rio que não pode se tocar no chão, Ezequiel disse. Agora, o batismo no Espírito Santo não é recebido imediatamente quando você converte. Sempre é uma consequência da salvação. Você não tem que receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, para ser salvo, você é salvo através de acreditar em Jesus como seu Salvador. Somente Jesus. Não é de obras para que nenhum homem se gabe. Eu quero esclarecer. Mas quando você é salvo, então há uma outra experiência para você, chamada de batismo no Espírito Santo. É uma experiência diferente, completamente diferente da salvação. Não te salva, você já está salvo. E não é para o propósito da salvação, é para te dar poder. Um batismo de poder. Você precisa desse poder. Você precisa contra os poderes do inferno. Você precisa, jovem, aí na sua escola, quando a pressão vem tentar te fazer fumar maconha, ou usar drogas, ou beber cachaça, ou sexo ilícito, você precisa do poder do Espírito Santo para ir contra eles e dizer: eu não vou fazer isso. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Você precisa desse poder. Senhor, você precisa desse poder. Com toda a sujeira, toda a obscenidade, toda a malícia, toda a sujeira que está acontecendo nas ondas de ar, na televisão, na rádio, em toda faceta da vida, para empurrar o poder do Espírito Santo, e recebereis poder depois que o Espírito Santo vier sobre você. Você precisa desse poder. Você precisa para glorificar a Jesus. Você, na verdade, não pode glorificar a Jesus sem o batismo no Espírito Santo. Esse é um dos maiores propósitos e obras do Espírito Santo, é glorificar a Jesus. Se você está salvo, seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, e você realmente converteu, foi salvo e nasceu de novo, você ainda não sabe como louvá-lo, você não sabe como adorá-lo, você nem sabe como amá-lo, até que você seja batizado no Espírito Santo. Pode me contradizer se quiser, mas eu acredito que está certo. Eu vou provar para você. Alguns de vocês estão me assistindo dizendo: Jimmy Swaggart, eu sou salvo e não tenho o que você está falando, e eu amo. Eu sei que você ama Ele, mas você tem uma dificuldade para expressar, não é mesmo? Eu sei, porque alguém à sua volta diz aleluia e você faz assim, ó. Te deixa com medo? Alguém diz glória a Deus, e você pode fazer, mas você se sente meio esquisito fazendo isso, não é? Não é? E você deixa isso de lado. É assim que você adora, nós adoramos de outra forma. Não importa como você adora, contanto que você adore, mas a verdade é que você não está adorando. E eu sei que você não pode glorificar a Jesus Cristo. Como assim glorificar Jesus? Eu digo de uma forma que Ele significa mais para você do que qualquer outra coisa. Você só vê Jesus, é Jesus pela manhã, é Jesus pela tarde, é Jesus quando o sol se põe, é Jesus quando você está caminhando, é Jesus quando você está dormindo, é Jesus quando você está respirando, é Jesus quando você está trabalhando, é Jesus quando você está cantando, é Jesus quando você está gritando, é Jesus no vale e é Jesus no topo da montanha, e você louva Ele dia e noite, e você glorifica Ele dia e noite, e você adora Ele dia e noite, e você não tem vergonha dEle, e você não se importa quem saiba, e você não se importa quem vê, porque você glorifica o nome de Jesus. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando.
Você pode fazer um pouco diferente do que eu faço? Alguns de vocês, sua personalidade é para frente. É voraz, bombástico. Outros de vocês são calados. Isso é normal. Mas está em seu coração, fluindo, constantemente. Constantemente. Eu vou provar isso para você. Você já notou, não importa se você é católico ou protestante, ou judeu, não faz a menor diferença. Não faz diferença se toda a sua vida você esteve em uma igreja católica, indo à missa, e você toma a Eucaristia, faz tudo que você conhece é isso. E do outro lado você tem um protestante, tudo que ele sabe é ir e assentar em uma igreja e dormir enquanto o pregador prega. Não tem como ficar mais diversificado do que isso, não é mesmo? Mais diversificado do que isso não tem jeito. Mas ainda assim, aquelas mesmas duas pessoas são cheias do Espírito. E se você notar, elas agem da mesma forma. Elas têm a mesma atitude. A primeira coisa que começam a fazer, sendo católico, ou sendo protestante, ou sendo judeu, ou o que for, eles começam a dizer glória a Deus, aleluia, obrigado Jesus, levantando as mãos, adorando a Deus. Eles fazem a mesma coisa porque é a mesma pessoa que está no coração deles e na vida deles. É a mesma pessoa. O mesmo Espírito. Oh, glória! Eu tenho que te contar essa história rapidamente. Há um tempo atrás, um homem veio me visitar, e ele era um homem muito digno. Sabe, alguns pregadores literalmente demonstram dignidade. E eu nunca consegui. Já tentei, mas eu nunca aprendi a estar de trás de um púlpito com 4 dedos no meu bolso e o dedão sobrando e falar calmamente. Eu nunca aprendi a fazer isso. E ele se assentou ali, ficou assentado ali, assentado ali. Eu tinha trabalho para fazer, eu tinha que sair, pregar uma cruzada, eu não sabia o que fazer. Eu conhecia, eu amava ele, era um grande pastor, um pastor da Batista. E eu pensei, a conversa tinha acabado, nós começamos a discutir, sabe, um mosquito na parede. Chegou a esse ponto. E eu respeitei ele, ele assentou ali e ficou todo, sim, perfeito. Finalmente eu disse, olha, eu tenho algo para fazer, eu não sei o que ele quer, então, nada, eu não sei o que ele quer aqui, mas eu vou apimentar a conversa. Eu inclinei na minha cadeira e falei, irmão, você já recebeu o Espírito Santo desde que você acreditou? Irmão, eu sou aquele que fiquei chocado. Ele pulou e disse assim, Jimmy Swaggart, eu pensei que você não ia perguntar. Glória, glória. Ele disse, eu vou me sentar aqui até ele me perguntar sobre o Espírito. Se eu tiver que ficar aqui o dia inteiro e a noite inteira. Porque eu preciso dizer a alguém, eu preciso gritar, Jesus me encheu com o poderoso Espírito Santo, e se eu não contar a alguém sobre isso, eu vou explodir. Ele disse que estava orando e pediu ao Senhor o que fazer, e ele mandou me ver, e eu falei, meu Deus, o que é que eu vou mandar ele fazer? Ele perguntou, o que eu devo fazer? Era pastor de uma das maiores igrejas na cidade. Ele disse, está fluindo como um rio em minha alma. E ele disse, está explodindo em meu coração, o que eu vou fazer? Eu pensei, misericórdia, o que eu vou falar para ele? O Senhor me mandou ouvir você, ele disse. Quando em dúvida, ore. Abaixamos a cabeça e falei, vamos orar. Oramos e o Senhor me deu, sabe, uma pérola maravilhosa de sabedoria. Veio diretamente da glória. E eu disse, irmão, seja o que Ele te mandar fazer, faça isso. Glória. Ele disse, glória, é isso mesmo. É isso mesmo, é isso aí.
E mais ou menos 2 ou 3 meses depois, ele estava pregando e a glória tocou sua alma. E uma mulher veio depois do culto e não sentia bem. E antes de entender o que ele estava fazendo, ele impôs as mãos na cabeça dela e disse: em nome de Jesus, e uém, ela caiu de costas. Olha, caiu no chão, glória. Outros vieram correndo para lá e falaram: o que ela tem nós queremos também. Ele impôs as mãos sobre eles e eles começaram a cair naquela igreja inteira. Meu Deus, é disso que nossa igreja precisa, é do que nossos pastores precisam, é o que nossos corais precisam, é o que o nosso povo precisa. Um avivamento, uma demonstração de poder de Deus. E eles não mandaram ele embora, só cortaram sua luz, seu gás e sua água. E ele foi construir uma outra igreja, ela está crescendo muito. Crescendo muito. Meu Deus, eu tenho que andar rápido. Eu ainda nem terminei minha introdução. Muito bem. Em Atos 2, eles já eram salvos. Os discípulos de Jesus, a mãe de Jesus, eles já eram salvos. O Senhor falou: espere até que você receba poder do alto. Eles já eram salvos, estavam esperando o poder. Ele mandou esperar lá, em Jerusalém. Ele ainda não tinha vindo. Atos 8, esse povo já estava salvo quando Filipe pregou aquele avivamento em Samaria. Já eram salvos, uma grande alegria estava no coração deles. Demônios foram expulsos, pessoas foram curadas, mas quando eles vieram orando para Jerusalém, receberam o Espírito Santo. Quando você é salvo, você recebe o Espírito Santo, mas não o batismo no Espírito Santo, são coisas diferentes. O mesmo Espírito, obras diferentes. Em segundo lugar, o batismo no Espírito Santo sempre vem acompanhado de orar em outras línguas, enquanto o Espírito de Deus o dá capacidade. Agora, essa é sua controvérsia. É aí que a igreja fica muito nervosa, bate de frente, diz: eu não acredito, eu não aceito. E isso já acabou com os apóstolos, parou com João, parou há 100 anos atrás, depois do Pentecoste, nunca mais aconteceu, é do capeta, isso e aquilo outro. Não escute isso. Agora, eu sei que isso é muito básico, mas o Senhor me mandou dizer o seguinte: o batismo no Espírito Santo sempre é acompanhado de oração em línguas. Atos 2:4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em outras línguas, como o Espírito de Deus os capacitava. Você está me dizendo, Jimmy Swaggart, que eu não sou cheio do Espírito Santo se eu não orei em outras línguas? Você está invertendo as coisas. Você não está buscando línguas, está buscando o Espírito Santo. E quando você recebe o Espírito Santo, Atos 2:4, e todos foram cheios do Espírito Santo, isso vem primeiro. E então começaram a orar em outras línguas, enquanto o Espírito de Deus capacitava. Você pode dizer: eu não estou nem para orar em línguas. Não vem dizer que você não se importa com o que está nesse livro. Eu quero tudo que Deus tem para mim. Eu não quero saber o que o mundo diz e não quero saber o que eles pensam. E se você ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, você não recebeu. Isso é forte, mas é verdadeiro. Mas eu vou dizer em amor, eu vou dizer com toda a compaixão que eu conheço. Eu não estou dizendo, você tem que me entender bem, eu não estou dizendo que se você não tem o batismo no Espírito Santo, você não está salvo, você não está trabalhando para Deus, você não está fazendo grandes coisas para Deus, Deus não te ama, você não ama Deus. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu tenho vários irmãos que eu amo muito, que não acreditam no que eu estou pregando agora. Mas eles é quem estão perdendo, não eu. Mas eu ainda digo, eu não vou alterar minha posição, porque é o que o livro ensina. Não estou pregando uma igreja, não estou pregando uma denominação, não estou dizendo que isso ou aquilo está certo, estou dizendo que está no livro.
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em outra língua, enquanto o Espírito de Deus capacitava. Muito bem. Em segundo lugar, a maioria da igreja de hoje tem negado isso. A maioria do mundo da igreja, como uma regra, como um todo, tem negado o batismo no Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas. Eles negam isso, dizem que não querem, ou não acreditam nisso, não queremos isso, não sabemos nada disso, nós não estamos preocupados, não estamos interessados em várias opiniões diferentes. E ainda assim, quando hoje você olha para a maioria daquela que se chama de igreja hoje, o que você vê? Seja honesto, é hora de nós sermos honestos. Na grande maioria você vê uma igreja, existem exceções, é claro, você vê uma igreja que não tem poder algum dentro dela. Uma igreja que basicamente está morta. Eu não estou falando de denominações, eu estou falando a respeito daqueles que não acreditam no que eu estou falando. Aqueles que não acreditam que a Bíblia diz do poder do Espírito Santo. Estão mortos, não há poder, representam pouco e milhões já largaram aquilo. Por que você acha que o termo Deus está morto começou, apareceu? Por quê? Porque veio de pessoas que estavam indo para igrejas que há muito tempo deixou de ver o poder que tinham, se é que já tiveram algum. Não havia nada ali, não havia um novo convertido ali, não havia sinal algum que Jesus estava lá e que o poder de Deus estava lá, e eles concluíram que Deus está morto. Porque não há ação, não há movimento, não há nada. E eu quero te dizer, você que me assiste pela TV, a igreja que você vai nela agora, que você dá apoio, que você vai nela agora, seja qual for o nome na porta, há poder naquela igreja? Será que ali existem coisas acontecendo que elas são de Deus? Veja bem, nós às vezes pensamos que se temos muita atividade acontecendo, que aquilo constitui poder, mas não é assim. Você pode ter todo tipo de atividade, você pode ter times, comitês, grupos, esse clube, aquele clube, atividade toda noite, capitão disso e capitão daquilo, fazendo aquilo outro, todo tipo de atividade e não ter poder algum naquele lugar. Atividade não necessariamente quer dizer poder. Poder é quando o Todo-Poderoso Deus está naquele lugar e o Espírito Santo toca as pessoas e traz pecadores a Jesus e limpa corações e vidas, e Ele desenvolve a humanidade para que ela seja cada vez mais como Jesus Cristo, entre muitas outras coisas, sem poder algum. Em segundo lugar, o mundo na igreja negou o batismo com o Espírito Santo. Eu sei do que eu estou falando, hein? Você não está falando com alguém que leu algo em um livro, eu já vi, já vivi. Basicamente entrou em um modernismo e nega a inerência desse livro, e nega a veracidade desse livro, e nega a palavra do Todo-Poderoso Deus, e nega que Jesus nasceu da Virgem Maria, e nega o sobrenatural, e nega o poder de Deus totalmente, completamente. Virou totalmente modernista, sem sobrar nada. Um homem em uma grande igreja outro dia perguntou a um dos meus homens: você pode vir nos dizer o que você quer dizer com nascer de novo? Nós não sabemos o que você quer dizer. Não estou falando de uma seita, estou falando de uma das grandes denominações. E em alguns meses, uma das maiores denominações dos Estados Unidos vai fazer uma reunião. E eles vão fazer essa reunião com o propósito, e têm discutido agora já fazem vários meses, e vão se unir com o propósito de decidir se devem ou não ordenar homossexuais para pregar o Evangelho. Mas eu estou dizendo que você não resolve o problema aceitando ele. E qualquer igreja que venha pensar ou considerar algo assim, não é digna da palavra igreja na porta do seu lugar, aonde eles se juntam para adorar.
Modernismo. Modernismo. Agora eles estão tentando descobrir uma forma de fazer a Bíblia algo assexuado. Sabe o que é isso? Assexuado. De uma forma que Deus já não é mais macho, ele não é macho e não é fêmea, ele é algo no meio dos dois. Deus me ajuda, para não dizer o que realmente eu penso. Como? Que estupidez gigantesca é isso, meu Deus. Quando Jesus disse, nosso Pai que está no céu, ele quis dizer nosso Pai. Ele quis dizer nosso Pai. Glória, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória ao Cordeiro. Qualquer pessoa que seja burra o suficiente para brincar com esse livro. Mas esse é o resultado de negar o Espírito Santo. Esse é o resultado de negar o Espírito Santo. Você não sabe as cartas que eu recebo. Olha, algumas delas, realmente elas me queimam vivo. E eu falo para eles, entra na fila, daqui a pouco é sua vez. Pegue sua senha aí. Glória. Eu não aguento mais ser queimado. Mas eu não vou parar de pregar esse evangelho, eu não vou parar de declarar esse evangelho. Você tem que olha para mim, você me escutou dizer, eu tenho uma notícia para você. Tem algo que vai te levar de volta para aquele televisor, e vai ser algo que vai te trazer para ligar aquela televisão, e você pode até achar ruim, mas você vai me assistir, porque você sabe que eu estou pregando o evangelho de Jesus Cristo. E naquilo que é considerado o mundo religioso dos dias de hoje, está em um estado total de desilusão. Eu sei do que eu estou falando. Um evangelista veio conversar comigo, ele é famoso no mundo inteiro. Alguns dias atrás, chegou para mim, eu amo ele é um grande pregador. E ele disse, Jimmy Swaggart, há um ano atrás, ninguém conseguiria me ver com você, nem morto. Agora, escute o que eu estou dizendo. Ele disse, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas ele disse, será que eu e a minha esposa, queremos nos assentar e conversar com a sua esposa e você? Ele se assentou e disse, eu não sei o que fazer, não sei para onde ir, não sei o que fazer, não sei como fazer. Desiludido. Porque eu estou te dizendo, estamos chegando a um ponto onde você pesca ou corta a linha. Entendeu? Os dias desse negocinho de brincar de igreja acabou. Já era. Isso acabou. Isso tem que parar. Glória. Deus está dizendo, meninos, o rio vai fluir assim, ó. Você pode se chamar de católico, protestante ou judeu. Você pode se chamar de preto, branco, marrom ou azul. Você pode se chamar do que você quiser se chamar. Mas é melhor você entrar no rio. É melhor você entrar aonde o Espírito Santo está se movendo e aonde ele está fluindo. Porque se você não fizer isso, você vai morrer de fome. Entendeu? E alguns de vocês me assistindo agora vão ficar nervosos porque você tem apoiado um mausoléu faz anos. Aceitando os mortos. Se alguém dá um amém naquela igreja, o lugar inteiro desmorona. E não sei como você consegue ficar sentado naquele túmulo. Vem.
Eu sei que você está pensando o que eles vão pensar se eu for embora e me envolver com vocês fanáticos loucos. O que as pessoas vão pensar? Alguns de vocês aqui hoje, vocês estão nervosos até vermelhos, porque o Espírito Santo está cutucando você. Sabe o que ele está te mandando fazer? Ele está dizendo que se você colocar um pintinho vivo debaixo de uma galinha morta, você não vai acabar com 2 galinhas vivas, mas 2 mortas. É o que ele está te dizendo. É o que ele está te dizendo. Ele está dizendo para você achar uma igreja. Encontre uma igreja onde o pregador se alegra com os redimidos e chora pelos perdidos. Encontre uma igreja onde o poder de Deus está presente. Encontre uma igreja onde a palavra de Deus é pregada, onde almas estão sendo salvas e corpos doentes estão sendo curados. Deus está fazendo milagres e onde os dons do Espírito estão operando e crentes estão cheios do Espírito Santo. E não importa o nome na porta, mas entra ali e sirva a Jesus. A igreja se encontra em uma desilusão total. Deus está movendo as coisas, falando para eles se alinharem, não comigo, eles ou com qualquer outra pessoa, mas com Ele. Eu sou apenas um mensageiro, só isso. Muito bem. Agora, preste atenção. Mas e as igrejas, seja qual for a denominação, seja qual for o nome que esteja na sua porta, que já aceitou o batismo com o Espírito Santo? Eu quero falar disso por alguns instantes. Seja qual for o nome na porta, e hoje em dia são muitos, você tem grandes mensagens pentecostais sendo pregadas em igrejas batistas, e você tem elas sendo pregada em igrejas metodistas, e fora a igreja tradicional da Assembleia de Deus, a quadrangular, a pentecostal de santidade, as independentes, igrejas de fé e por aí vai. Graças a Deus por todas elas. Não estou tentando construir uma igreja na terra, mas querendo dizer a verdade. Nossa força no movimento pentecostal e no movimento que é chamado de gospel, nossa força é o poder do Espírito Santo. Essa é a nossa força, esse é nosso poder, esse é nosso poder, esse é tudo para nós. Outro dia o Charles Greenaway estava no nosso púlpito em Baton Rouge, ele, 40 anos como missionário, ele disse: irmão Swagger, ele disse, as pessoas o perguntam, quando ele volta do leste europeu, da Polônia, Iugoslávia, Romênia, Tchecoslováquia, eles perguntam se tem alguma coisa acontecendo ali em relação ao evangelho. Ele pergunta: como assim? Eu saio de lá, venho para cá e me pergunto, será que tem algo acontecendo aqui? Ele disse: nós nem temos cadeiras em nossas igrejas. Nós não temos nem cadeiras. Muita gente vem e eles ficam em pé, lado a lado. Ele disse que outro dia um homem morreu e não podia cair. Ele disse outro dia que eles tinham tanta gente lá que estava muito frio e eles abriram as janelas para que as pessoas se assentassem na janela e ficaram do lado de fora para ouvir o evangelho. Nenhuma vez, domingo após domingo, num país comunista. O que você está me dizendo? Eu estou te dizendo que essa religião fraca que chamam de evangelho sem o Espírito Santo não é aceitado, está morrendo. E a mensagem que é aceita e recebida é a mensagem da salvação pelo sangue de Jesus e o batismo no Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas no mundo inteiro. Eu sei do que eu estou falando. Acabei de pregar um culto na Guatemala, no grande estádio, o maior que existe lá na cidade da Guatemala. Domingo à tarde eles lotaram e encheram aquele estádio. Deixaram entrar 40 mil pessoas e falaram: vamos deixar mais 10 mil entrar. Estavam de pé do lado de fora, milhares deles, vamos deixá-los entrar. Ficarem de pé. E o culto já estava mais ou menos com 20 minutos, e então veio uma das maiores chuvas que eu já vi na minha vida, em campo aberto. Sabe, maior pingo, gota de chuva que eu já vi na minha vida. E 50 mil pessoas ficaram sentadas ali sem se mover. E disseram: pregue o evangelho, pregue o evangelho, pregue o evangelho.
Muito bem. Mas hoje, as igrejas que se dizem ser evangélicas, que se dizem ser pentecostais, estão deixando de lado o poder do Espírito Santo e confiando na educação. Você é contra a educação, Jimmy Swaggart? Não. Você está começando uma escola bíblica. Os céus sabem que não somos contra a educação, mas Deus não considera a ignorância algo bom. Mas educação não é nossa resposta. Glória a Deus por isso, glória a Deus pelas escolas bíblicas, pelos seminários e tudo mais, mas não é nossa resposta. E se seguirmos esse caminho, vamos perder aquela fundação e os princípios do que nos tornou grande e nos ajudou a tocar esse mundo. Você me ouviu? Vocês em igrejas pentecostais se gabam, nosso pastor tem esse diploma, aquele diploma e aquele outro, e daí? E daí? Que diferença faz? Eu não estou aqui para falar mal do homem que tem diplomas. Tem, não. Mas eu estou dizendo que não vai te ajudar. A minha esposa é bonita, eu acho. Mas quando o assunto é avião, eu não quero ela pilotando aquele negócio. Eu quero o piloto principal na cabine do piloto. Graças a Deus, seu pastor tem um diploma nisso e naquilo outro. Mas o que você realmente precisa é de um que tem um diploma no Espírito Santo, até que flua como um rio e exploda na alma dele. Estava conversando com um homem outro dia, falando a respeito de um país do mundo. Ele disse, eu acho que não tem problema, porque esse homem vai, esse ali vai também, ele tem um doutorado, E eu olhei para ele assim, e pensei, para que vai valer de quê? Deus nos ajude? Quando nós confundimos nossas prioridades, e o que é maior vira menor, e o que é menor vira maior. Você é um pregador porque Deus toca o seu coração e Ele te chamou. Você tem que estudar para apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas, se você tem diplomas, muito bom, maravilha. Eu só tenho mais respeito por você, mas esse não é o critério. O critério é o poder do Espírito Santo. O critério é o poder do Espírito Santo. O critério é o poder do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. É por isso que estamos tentando construir essa escola, para colocar isso, para empurrar isso, para promover isso, para colocar nos estudantes. Outro dia o Dr. Gray veio ao meu escritório, eu falei, Dr. Gray, temos que conversar. E ele trouxe seus associados, nos assentamos e nós tínhamos que tomar uma decisão. O que vamos fazer a respeito de créditos aqui, créditos para o mundo, não é? Quando faculdades colocam um selo de aprovação em você e dizem, agora nós te aceitamos. Eu disse, Dr. Gray, eu não posso nem dormir, está diante de mim sempre. E eu quero que você, e ele concordou comigo 100%, para dizer quem quer que sejam, nós não queremos os créditos dele, nós vamos aceitar isso, nós não vamos aceitar nem se oferecessem para nós não vamos ser julgados por elementos humanos, nós vamos ser julgados pelo Deus Todo-Poderoso. Glória ao Cordeiro. Se pudermos encher os jovens do Espírito Santo, enchê-los do poder de Deus, com o chamar de Deus no coração deles, Deus vai tomar conta do resto. Meu Deus, eu estou pregando bem hoje. E é verdade, a denominação da qual eu faço parte, eu tenho que andar rápido aqui, já é 3h25 em Phoenix, no Arizona agora. Eu tenho que pregar de acordo com o horário de Phoenix de vez em quando. Muito bem.
O que fez dessa denominação algo forte e poderoso tem sido a nossa tentativa de levar o Evangelho ao mundo inteiro, desde o começo desse movimento inteiro. Essa é a nossa força. Se largarmos isso, Deus vai remover a mão dele desse movimento. Precisamos levar o Evangelho aos 4 cantos da terra. É o que devemos fazer. Nós não podemos negligenciar isso. Essa é a razão pela qual nossa organização deu $8.150.000 ano passado, e esse ano queremos dar $10 milhões. E eu quero continuar pedindo a sua ajuda, mandando cartas para você. Glória! Quando você não oferta, então você não consegue nem dormir. Vamos seguir o caminho dos outros, se não continuarmos no caminho do Espírito Santo. Muito bem. Outro dia eu estava em Springfield, no Missouri, eu estava conversando com o senhor já de idade, muito bondoso, muito gracioso, de uns 80 anos de idade. E eu me lembrei de uma pequena cidade chamada Wichita Falls, no Texas. Eu estava de pé diante de uma casa pequena, com a porta dos fundos, um pregador, 2 estavam comigo. Um chamava Carl Alcorn e o nome do outro era Aaron Trotter. O irmão Trotter me disse a respeito desse homem, do qual conheci em Springfield, e como Jesus o batizou no Espírito Santo. Isso foi há uns 50 anos atrás, eu acho, ou até mais. Sua mãe tinha sido cheia do Espírito, ele ainda não estava casado, era jovem. E toda a sua família, se eu me lembro bem, tinha sido batizada com o Espírito Santo, mas ele ainda não tinha sido cheio e ainda não podia ser cheio. Em Baltimore, em Maryland. Nunca vou me esquecer daquele dia quando o irmão Trotter me contou a história. Ele ficou tão faminto que não aguentava mais. Sabe do que eu estou falando? Tão faminto por Deus que você acha que você vai morrer se você não receber um toque do céu. Eu fico tão cansado do Jimmy Swaggart, eu fico tão cansado de promoção, eu fico tão cansado de todas essas coisas. Porque eu entendo quão frágil tudo isso é. E Ele é aquele. Somente Jesus, nada mais importa. E ouviram falar de uma pequena igreja na cidade que Deus estava usando 2 mulheres na igreja para orar para pessoas e receberem o Espírito Santo. E as pessoas eram cheias e ele perguntou à mãe dele: você pode ir comigo até lá? E ela disse: sim, vou. E eles foram, se assentaram. Uma igreja de afro-americanos, pastor afro-americano, uns 30 membros. Hoje em dia é comum pessoas irem à igreja de negros e negros irem à igreja de brancos, não importa. Mas naquela época não era comum, há uns 50 anos atrás. Se assentaram e a cor deles fazia eles sobressaírem ali no meio da multidão. Naquela igreja, o pastor chegou até eles e perguntou: eu posso fazer alguma coisa por vocês? E a mulher disse: sim, eu escutei falar que Deus tem derramado o Espírito dele nessa igreja. E ele balançou a cabeça e disse: sim, senhora. E ela disse: eu ouvi falar que você tem 2 irmãs aqui que Deus está usando para impor as mãos nas pessoas receberem o Espírito Santo. E ele balançou a cabeça e disse: sim, senhora. E ela disse: elas estão aqui hoje? E ele disse: estão sim. E ela disse: bem, o meu filho veio receber o dom do Espírito Santo. E ele disse: você veio para o lugar certo. Ele não disse: nós vamos te levar para o porão e temos um quartinho ali preparado para você. Ninguém vai te ver. E se você descontrolar um pouco, não vai importar. Isso me deixa doente. Ele disse: venha, e tinham altares ali. Sabe o que eu estou falando, não é? Eles se ajoelharam no altar e aquelas 2 mulheres começaram a orar por ele. Aleluia!
E alguns de vocês têm tanto orgulho na sua vida que chega a ser ridículo, inacreditável. Você pode dizer, eu não faria isso, eu sei que não faria, você ia morrer de fome também, não é? Ele não recebeu. 11 horas ele ainda não tinha recebido, 11h30 ele ainda não tinha recebido, 11h45 chegou, ele não tinha recebido, 11h50 chegou, ele não tinha recebido, e quase meia-noite, e a mãe dele finalmente disse, ele estava deitado no chão e falou, filho, temos que ir embora. E ela disse, o último ônibus passa meia-noite, se perdermos vamos ter que andar 37 quarteirões. Ele se levantou, triste, quebrantado, chorando, agradecendo o pastor e agradecendo as irmãs. Saiu daquela igreja e saíram na rua e de repente viram um ônibus chegando. Parou naquele ponto, a porta abriu, a mãe dele começou a subir e ele não veio atrás. Ela olhou para trás e perguntou o que está errado. As últimas palavras que ele disse em inglês: mãe, pode ir, eu estou sentindo, eu estou sentindo, eu estou sentindo. E ele explodiu orando em línguas e caminhou por 37 quarteirões em Baltimore, Maryland, orando em outras línguas naquela noite. O Espírito de Deus ia capacitando ele. E ele escreveu aquela antiga canção que o John Storms cantou. Ah, como eu me lembro, como eu duvidava todo dia. Eu não tinha certeza total que os meus pecados estavam lavados. Quando o Espírito tentava me dizer, eu não queria receber. Eu não podia estar mais feliz por ter decidido acreditar. Então eu oro com expectativa, sem me importar com o que vão dizer. Eu estava faminto por uma bênção. Minha alma tem que receber. Quando pela fé eu consegui tocá-lo, e como uma explosão apareceu. Rapidamente a salvação dele me alcançou. E eu sei que é real. Aleluia, é verdadeiro e é real, eu sei que é real. Minhas dúvidas já não existem mais. Eu sei que é real. Meu irmão, é real. Não é uma novidade ou algo da imaginação, uma emoção, um emocionalismo. É verdadeiro, é real. O Espírito Santo e fogo. Abaixe sua cabeça, por favor. Oh Deus, se mova nessa tarde. Se mova nessa tarde. Flua nesse lugar. Trabalhe nos corações, fale com eles. Flua como um rio poderoso, filho do Deus vivo, filho do Deus vivo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Você está faminto por uma bênção. Você está cansado daquilo que o mundo dá e não é nada. Você quer águas vivas. Será que sua alma tem sede por poder que vem do céu? Você tem vontade de conhecer o homem, o Galileu, para que ele caminhe dentro do seu coração? Jesus, Jesus, Jesus. Quantos aqui nesse lugar dizem, Jimmy Swaggart, eu sou salvo e não tenho a menor dúvida, mas eu ainda não recebi o dom do Espírito Santo e eu quero ser cheio do Espírito Santo hoje? Levante sua mão. Nós não vamos te envergonhar, eu prometo isso. Em todo esse coliseu, levante sua mão, por favor. Muito bem, eu quero que todos se coloquem de pé. Todos que estão aqui se levantem, por favor.
Eu quero pedir, vai ser muita gente, mas foi Deus que me pediu para fazer assim. E ninguém vai se machucar. O Espírito Santo não vai se preocupar. Eu quero que todos que levantaram as mãos, eu quero que você venha adiante, eu quero que você fique de pé aqui, um do lado do outro. Eu quero que você venha.